Olá pessoal, vamos falar aqui sobre esse método, que é um método Bubble Sort, que é de ordenação, tá certo? Mas antes eu vou da gente falar sobre o Bubble Sort, deixa eu ilustrar uma coisa aqui com vocês. Temos uma variável aqui A e B, então A vai receber 3 e B vai receber 2. Vamos observar o seguinte. Vou criar uma função aqui em cima, que é a minha função swap. Não vai ter retorno, vai ser do tipo void. Então ela vai receber dois valores do tipo inteiro e vai realizar troca de valores, tá certo? O que acontece? Vou deixar ela aqui e vou realizar, para trocar o valor das variáveis, a gente já viu que a gente precisa de uma variável auxiliar, né? Então vou ter aqui, ó, A recebe 3, B recebe 2. Se eu quero trocar os valores entre essas variáveis, eu faço da seguinte forma. Auxiliar vai receber A vai receber B e B vai receber auxiliar. Não é assim? Porque se eu colocar A recebe B, eu já perco o valor de A de cara. Então a gente precisa dessa auxiliar aqui. Então se eu for exibir, printf, vou exibir os valores das variáveis, valores de A e B. Beleza, vou colocar isso antes e depois desse trecho, tá bom? Só para a gente ver. Que foi efetuada essa troca. Vou compilar e executar. Beleza, tá aqui ó, os valores de... Opa, deixa eu ver qual foi o problema aqui. Coloquei um B, ED. Vou pular essa linha aqui. Mais uma vez. Pronto, então os valores foram 3 e 2 para A e B, foram trocados, ficamos com 2 e 3. Agora no lugar de alterar aqui, eu quero levar isso aqui para a função. Então vou Ctrl X aqui, vou colocar isso dentro dessa função. Então não tenho a variável auxiliar. Auxiliar vai ser declarado aqui, vai ser uma variável local. Não preciso dela aqui. E aqui eu vou chamar minha função swap. Então aqui eu vou passar os valores A e B. E vamos ver o que acontece. Vejam que não foi realizada a troca. Vamos exibir aqui dentro da função só para vocês observarem. Valores de A e B dentro da função. Beleza, nesse caso aqui vejam que foi trocado. O que acontece aqui é porque a gente fez a passagem por valor. Então para resolver aqui a gente passaria a passagem por referência, né? Assim, para que esses valores sejam de fato alterados aqui. Por que eu estou mostrando isso? A gente vai entender daqui a pouco, quando a gente for falar sobre a nossa ordenação, a ordenação do nosso vetor, né? Usando o algoritmo Bubble Sort ou bolha. Então vou deletar isso aqui. Se está com dúvida aqui, volta lá no vídeo que eu explico a passagem por valor e a passagem por referência, tá certo? Mas aqui seria fácil de resolver, apenas colocando aqui, passando aqui que você vai estar trabalhando com o endereço e não com o valor dessas variáveis.
Aqui eu não vou precisar dessa linha, vocês vão ver que agora a gente já vai ter a troca dos valores. A gente está trabalhando realmente com endereço de memória. Então aqui ó, recebeu 3 e 2 e 2 e 3 foi alterado. Beleza. Agora a gente vai trabalhar com vetores, tá certo? E aí vocês vão entender por que eu mostrei isso aqui logo aqui no início. Então vou deletar isso. Não queremos mais. Vou deletar isso aqui também. Beleza. Preciso aqui de um vetor. Então eu tenho aqui o meu vetor de 5 posições. Tá bom? E já vou inicializar ele aqui com alguns valores. 2, 3, 1, 5 e 4. Vejam que tem os valores de 1 ao 4, só que de forma desordenada, né? Desorganizada. Qual é o objetivo de ordenar esse nosso vetor? Então a gente vai usar uma estratégia. De cara a gente já pensa que a gente vai ordenar da seguinte forma, né? A gente vai pegar a posição, por exemplo, 0, e vamos comparar com a posição, ou seja, a gente vai verificar se essa posição aqui 0 seria 2, né? Se ele é maior do que a posição seguinte, que aí a gente vai precisar do iterador para fazer i mais 1, por exemplo, que seria a posição 2, se for 0. Então a gente vai precisar de um for aqui. Então for, vamos precisar de um i por enquanto, e já já a gente vai precisar de mais, vocês vão entender. Então para i de 0 até i menor do que, vou colocar 5, mas a gente vai corrigir isso, tá certo? I mais mais. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer essa comparação. Se vetor na posição i, ou seja, a posição atual dele, for maior do que a próxima posição desse vetor, que seria i mais 1, ele vai fazer alguma coisa. Então, a gente vai trocar os valores. Se essa posição aqui, por exemplo, 2 não é maior que 3, então não vai interferir. Mas 3 é maior do que 1. Se 3 é maior do que 1, tenho que trazer 1 para cá, na posição do 3, e o 3 para a posição do 1. Então, eu vou fazer aqui, vou precisar de uma variável auxiliar, assim como no swap. Vou criar aqui nosso auxiliar. E aí a gente vai colocar aqui, nosso auxiliar vai receber, ou seja, se essa posição, digamos que nós estejamos aqui na posição 1. Se a posição 1, o valor da posição 1 é maior do que o valor da posição i mais 1, que seria 2, então eu vou trocar esse valor. Auxiliar vai receber o valor da posição atual. A posição atual vai receber o valor da posição i mais 1. E a posição i mais 1 vai receber nosso valor que foi lá guardado no auxiliar, que é o valor da posição atual. Então vou guardar aqui, o nosso auxiliar vem para cá. Pronto. Vai ordenar? Vamos executar para a gente ver o que é que vai acontecer. Eu vou printar aqui antes e depois esse vetor. Então, a gente vai dar for i de 0 até i menor do que 5 e mais. Então a gente vai exibir esse vetor d, só pular um linha para colocar um abaixo do outro, não, tá uma vírgula, na sequência fica melhor. Então aqui a gente imprime o nosso vet na posição i.
Pronto. E agora eu quero que também exiba depois para a gente ver o que é que vai acontecer. Detalhe. Lembra que quando eu fui colocar o 5 aqui eu disse que poderia dar um problema? Vamos ver qual é o problema. Pronto. Aqui está faltando o VET I. Nós temos aqui 2, 3, 1, 5, 4, que foi... Pronto, 1, 2, 3, 4, 5. Até o nosso 4, eu vou dar um pulo aqui para ficar melhor. Cadê? Pronto, vai ficar um abaixo do outro. Beleza, nós temos aqui 2, 3, 1, 5, 4. E aí temos 2. Vejam que aqui realizou a troca, né? Ele percebeu que o 3 era maior do que o 1 e aí ele fez a troca. Ele depois comparou o 3 com o próximo valor, que seria o 5. Ele viu que não era maior, deixou, e aí o 5 é maior do que o 4. Fez a troca e retornou aqui um 0. Por quê? Olhem, observem aqui que o nosso vetor ele tem 5 posições. Aqui, onde a gente está fazendo essa alteração, essa troca dos valores, nós vamos chegar a um momento que vai ter o i mais 1. Digamos que o nosso i aqui seja 4. Se o i é 4, nós alcançamos de 0 a 4 todas as posições possíveis do nosso vetor. Então, nós não temos a posição 5. Então, quando o i for 4, i mais 1 aqui vai ser 5. Então, vai ultrapassar o tamanho desse vetor. Então, a gente vai percorrer até i ser menor do que 4. Que, na verdade, nós vamos alcançar todas as posições. Para comparação, então, quando o i for 3, i mais 1, ou seja, 3 mais 1 vai ser 4, que são justamente as posições, a última posição do nosso vetor, né? 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí vamos executar de novo. Agora apareceu aqui o 5, tá vendo? Está quase ordenado. O que é que aconteceu? Eu só comparei o valor atual com o próximo e fui passando. Eu não vislumbrei os valores que estão mais à frente. É o que aconteceu aqui. 3 é maior do que 1, realizou a troca. 3 é maior do que 5? Não. 3 e 5 é maior do que 4? É. Nesse caso aqui coincidiu, né? Mas veja que quando a gente realizou a troca aqui, nós perdemos o valor. 2 é maior do que 3? Não. 3 é maior do que 1? É. Só que 1 é menor do que 2. 2 é maior do que 1. Então, a gente precisa repetir esse processo sempre para todos os valores. Para que a gente contemple todas as possibilidades. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou inserir mais um para aqui, mais um for. Que vai ser for, que irá de j a partir de 0 até j menor do que 4, j mais mais. Então, j vai repetir 4 vezes. Vou tirar isso aqui, vou colocar o i aqui dentro, tá certo? Então, o j está no externo, o meu for externo é o j, e o meu for interno é o i, que é isso que a gente está comparando aqui. Então, preciso declarar aqui j, e vamos ver o que acontece. Foi, agora eu tenho todo o meu vetor ordenado, conseguem ver, né? Então, funcionou, beleza. Isso porque ele fez a primeira iteração e verificou. O que é que acontece? Quanto maior o meu vetor, maior o tempo de execução desse algoritmo. Tá certo? Então, o que aconteceu anteriormente? Quando ele comparou o 2 com o 3, ele viu que o 2 é menor. Mas, quando ele trocou aqui o 1 pelo 3, 1 era menor do que 2. Só que como a gente só tinha uma execução do for,
No caso, quando ele iterava 1, 2, 3, 4, 5 vezes, aliás, 4 vezes, 4 não, 0, 1, 2, é isso mesmo, ele iterava 4 vezes de 0 a 3, ele parava. Quando a gente colocou mais um for, no caso o for interno, a gente tem o for externo J e o for interno I. Ele vai percorrer isso aqui várias vezes. O que ele faz é o seguinte, ele vai levando o valor, o maior valor, para a última posição. Vamos alterar aqui e colocar o 5, tá o 2 aqui e o 5 aqui logo no início. Então vejam que a primeira coisa que ele vai fazer é levar o 5 aqui para fora, para a última posição, aliás. Coloquei um valor a mais aqui. 2. Vou tirar o 2 aqui. Vejam que ele levou. Então, o 5 ele vai ser comparado com o 3, depois com o 2 ele vai ser levado para cá. Quando eu finalizar aqui, o 5 estiver nessa posição, eu vou novamente entrar nesse vetor e comparar agora o 3 com o próximo e assim por diante. Então, sempre que existir um valor maior do que o próximo, ele vai levando ele para as posições finais desse vetor, ou a posição da direita. Ele leva da esquerda para a direita o maior valor. Para entendermos melhor, eu vou começar a exibir algumas informações aqui para a gente ver o comportamento, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero saber é o valor de I, para a gente entender quantas vezes ele vai entrar nesse par interno, como é que está sendo executado. Então, vou aqui, ó, print f, o valor de I é e aqui eu vou exibir esse valor de I, tá certo? Nosso I. Vou dar uma quebra de linha aqui. Pronto. Vou exibir também o valor atual e o próximo valor. Então aqui eu vou exibir o valor atual, considerando essa posição de I, e o próximo é então nós vamos ter aqui, eu quero o valor, então posição I e posição I mais 1. Pronto. Exibir aqui é T também, vou dar uma quebra de linha. Pronto. Aqui dentro, se for acontecer a troca, eu vou informar que trocou esse valor. E aqui eu vou exibir mais uma vez. Só para a gente ver, né, como é que estava. E no caso, se ele identificar que a posição I o valor da posição I é maior do que o valor da posição I mais 1, ele vai realizar a troca e a gente vai ver o que aconteceu aqui. Vou dar aqui também, já está dando, né, a quebra de linha. O valor atualizado. Pronto. Quero também saber o valor de J. Eu vou colocar aqui em cima o valor de J. O valor de J é... E aqui eu vou exibir J. Está dando a quebra de linha. Deixa eu ver se eu faço mais alguma alteração aqui. Vamos compilar e executar para ver. Deixa eu organizar melhor aqui para ficar visivelmente melhor. Então, print f. Vou dar só uma quebra de linha aqui. A gente
perceber quando mudar aqui, né? E vou dar uma quebra de linha aqui. Deixa eu ver se ficou melhor para visualizar. Qual o erro? Ponto e vírgula. Pronto, vamos lá. Nosso vetor é esse aqui, ó, 5, 3, 1, 2, 4. O valor de J é 0, então quando o J for 0, vai entrar em I. Então I vai executar de 0 a 3, não é assim? Que são 4 o limite que a gente estabeleceu. Então o valor de I é 0, o valor atual é 5, o próximo é 3. Como 5 é maior do que 3, segundo aquela comparação que está aqui, ó, posição atual é maior do que a próxima posição, I mais 1. Então houve a troca e aí atualizou. 3 agora ficou onde era o I, que é a posição atual, que é 0, e o 5 foi para o I mais 1. Então se 5 foi para o I mais 1, vejam ele aqui, ó. 5 agora está na posição 1. Vai ser comparado com a posição 2, e olha só quem é que está na posição 2. É o 1, né? 0, 1, 2. Posição 2 é 1. Ele é maior? É maior. Se é maior, houve a troca dos valores. Nós estamos agora na posição 2. Vejam que o 5 está sendo levado sempre para a posição posterior desse vetor. Isso porque ele é o maior elemento desse vetor. Então ele vai ser levado sempre para a próxima posição. Então 5 é maior do que o 2? Trocou a posição. 5 agora está na posição 3. 5 é maior do que 4? Sim. Se é maior do que 4, houve a troca também. E o nosso for interno I, ele encerrou, né? Ele ia até I menor do que 4. E aqui a gente já teve 0, 1, 2, 3 iterações, que foram 4 iterações. Beleza? Pronto, isso ele já organizou colocando o 5 lá no final. Agora o nosso J vai 1. Então ele iterou mais 1 e o nosso I vai novamente percorrer esse vetor. Então para J igual a 1, vamos percorrer mais uma vez o vetor. E aí nós temos agora o 3, que é maior do que o 1. Se é maior do que o 1, vai acontecer a troca. Deixa eu só exibir o vetor sempre que a gente atualizar. Vou pegar ele aqui. Vou só mudar isso. Vou colocar para... Opa, deixa eu tirar ele daqui. Copiar e colar aqui para a gente ver sempre que atualizar como é que vai ser a retomada. Então sempre antes do J. Acho que não vai ter nenhuma interferência se a gente deixar o I aqui, até porque ele é inicializado aqui. Então vou deixar. Pronto, ele está sempre exibindo. Então a gente já viu a primeira iteração, né? O valor de J é 0, vai acontecer aquela troca e o 5 vem para a última posição, está aqui. Então o vetor atualizado é esse, 3, 1, 2, 4, 5. Agora a gente vem para J, que é igual a 1. O valor de I vai ser 0. Posição atual vai ser 3, ó. 3 é maior do que 1? Sim. Se é, acontece a troca e o 3 vem para a posição 1. Então, quando o I for 1, a posição atual, o valor é 3, né? A gente modificou. É maior do que o próximo? Sim. Acontece a troca também. E aí ele vem para a posição 2. 3 é maior do que o próximo? Cadê? 3 está aqui na posição 2, é maior do que 4? Não, então não acontece a troca. Porém, ele ainda vai verificar se o próximo valor, que no caso atual agora é 4, está aqui, não houve a troca, o 3 não veio aqui para a próxima posição. 4 é maior do que 5? Não. Então, já vamos voltar novamente para o J. J agora é 2 e nós temos a atualização do vetor. Vejam que o vetor ele já está ordenado. Mas como o nosso algoritmo ele investiga a possibilidade de a gente sempre ter um menor
aqui nas primeiras posições, então ele vai repetir até o j ser igual a 3. Cadê j igual a 3? Seria a última execução do j. Ele vai executar a última vez e vejam que não acontece mais troca aqui nesses valores, ok? E no final o vetor foi ordenado. Vou copiar esse código e disponibilizar para vocês verem com mais detalhes, certo? Então, vamos agora tirar essa responsabilidade dessa ordenação do nosso main. Vamos criar uma função que vai ser do tipo void ordena. Agora sim vocês vão perceber a diferença. Então vai receber um vetor de inteiros e também o tamanho. Então T refere ao tamanho, né? Vou botar tan aqui. E o que é que vai ficar aqui dentro é a nossa estrutura do vetor. Então vou copiar todo esse código e vou deixar essa exibição aqui no final. Na verdade não, vou pegar só a partir desse código. Então só realmente é onde acontece a ordenação do vetor, tá certo? Pronto. Responsabilidade agora vai ser da nossa função. E eu vou colocar aqui tudo o que vai acontecer. Então preciso das variáveis I e J, int I, J e auxiliar. Não preciso mais delas aqui. Aliás, preciso para exibir o I. Então nosso I vai permanecer. Beleza, e aqui eu vou chamar a função ordena. Vou passar o vetor e o tamanho dele, que é 5. Vamos ver o que acontece? Ordenou, não foi? Então vejam que os valores foram sendo alterados. Aí você agora pode perguntar, mas como se eu não passei esse vetor, eu não fiz a chamada por referência, eu passei o vetor. Só que quando a gente tem que entender que no caso de strings e vetores, as chamadas são sempre feitas por referência. Tá certo? Então, quando a linguagem passa um vetor ou uma string para uma função, o que se passa, na verdade, é o endereço de memória inicial do mesmo, ou seja, o endereço inicial, já que a gente tem uma organização, né, desses valores em forma de vetor, ou seja, um após o outro, esse valor inicial ele vai ser passado o endereço dele para essa função. Então, por isso que o valor realmente foi alterado. Então, atenção para isso. Tá bom? Então era só isso que eu ia falar. Qualquer dúvida, deixe um comentário, ou no vídeo ou lá no material de aula. E é isso.